Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre as IAs. Na verdade, eu vou fazer um alerta sobre o que está acontecendo com esse movimento todo da inteligência artificial, o que isso pode acontecer, sempre lembrando que toda a informação que eu passo, eu pego do lado de lá através das minhas projeções, tá? Eu sempre reforço isso porque tem pessoas que estão me conhecendo agora, dizer, da onde essa louca tira essas informações, né? Então, tudo eu vejo através das minhas projeções e retransmito para vocês. Se fizer sentido para você, beleza, né? Então, eu já estou para ter esse papo há já um tempinho aí com vocês, porque todo o trabalho que eu venho fazendo dentro do método IETVA, dentro dessas ativações, né, todas essas ativações energogenéticas que eu tenho trabalhado, na verdade, essas informações todas estão vindo através dos meus sonhos ou projeções. E durante essa minha caminhada, eu tive a oportunidade de assistir várias aulas, onde muita informação sobre o próprio é, trabalho em cima de genética, sobre DNA, sobre a construção da raça humana. Muitas informações eu tive a oportunidade de visualizar do lado de lá em formato aula. É como se eu estivesse assistindo também algumas aulas ou participando de grupos de estudo sobre esse assunto, porque todo o meu trabalho está pautado nisso, né? Nas ativações energogenéticas, que tem a ver com a nossa carga genética. E boa parte dessas aulas passa pelo processo reencarnatório, principalmente pelo momento da concepção, do momento da formação do modelo biológico, da junção do espírito ao modelo biológico, para que eu pudesse compreender melhor até o método, né, para conseguir trazer esse método para cá, adaptando toda a tecnologia que tem do lado de lá para o que a gente tem do lado de cá, para que a gente tivesse condição de fazer alguma coisa aqui. Foi preciso fazer esse estudo todo para a gente entender um pouquinho de funcionamento, para dizer, tá, então faz sentido isso. E esse papo eu estou para ter com vocês já há um tempo, mas não é muito fácil. Por quê? Isso passa pela IA também, pelo perigo que a raça humana está correndo sem saber, né? Eu confesso assim que num primeiro momento, quando eu comecei a ter acesso à inteligência artificial, eu achei que era apenas mais uma ferramenta mesmo que vai auxiliar a humanidade a, a evoluir, a crescer. Por quê? Porque auxilia, facilita o trabalho. Só que tem muito mais coisa por trás, e aí, quando eu comecei a analisar essas coisas por trás, me veio a ideia de ter seres por trás manipulando isso, tanto seres extrafísicos que atuam sobre os físicos, que estão criando isso. Então, as inteligências artificiais seriam manipuláveis. E daqui para frente a gente correria um risco também de ser mais manipulado do que já somos por essas consciências artificiais que agora moram dentro dos nossos computadores, né, e que convivem conosco. A Alexa que eu diga, vou falar até o nome baixo dela, ou então da Siri, que daqui a pouco elas acordam, né? Mas, com esse meu trabalho da ativação dos energogenes, isso trouxe à tona outras coisas muito mais importantes e talvez perigosas para a humanidade. Mas, assim, para eu conseguir conversar com vocês, e não só eu, mas qualquer pessoa que venha falar sobre esse assunto, vai esbarrar em umas crenças que nós temos e que é muito difícil ainda para a humanidade, e a gente só vai evoluir quando a gente realmente conseguir abandonar essas crenças, mas para a maioria é muito difícil essa crença aí que nós temos e que eu sei que eu vou falar, e muita gente já vai sair do vídeo agora só pelo que eu vou falar agora. Mas eu já vinha falando sutilmente lá atrás que Deus, o Todo-Poderoso, né, o Pai Maior, a Força Suprema, não tem nada a ver com o processo encarnatório. Não é ele que determina quem vai encarnar, quem não vai encarnar. Deus, a força maior, a energia poderosa que cria todas as mônadas, princípio de tudo,
não tem a ver com processo encarnatório. Isso eu já falava lá atrás, e eu sempre tive, né, um pouco de consciência disso, volto a falar com o método, eu pude aprofundar mais, e agora os nossos cientistas, e eu vou contar para vocês que também já estão começaram a pescar, que não é bem como contavam. E se a gente não abrir mão disso, se a gente não começar a entender, e em momento algum eu estou dizendo que Deus não exista, tá? Que não existe uma força maior que deu origem a tudo, pelo menos nesse quadrante da nossa galáxia, do universo, né? Nem vou me espalhar, porque eu creio que as pessoas que me assistam já têm uma noção que o nosso universo é infinito, e que não é só a nossa galáxia aqui, né? Que nós temos diversas outras e vários sistemas solares, vários. Então, se a gente for levar para só vamos ficar aqui pertinho, só para o nosso sistema, para esse quadrante da galáxia e tal, nós temos realmente uma força maior que nós acostumamos a chamar de Deus, ou nos acostumaram a chamar de Deus, e incutiram na gente uma ideia que essa coisa, esse ser, essa energia, ou lá o que seja, que a gente, cada um chamando do seu jeito, é responsável por tudo que acontece conosco, é responsável até por todas as almas que encarnam, por tudo, e não é assim. Eu não quero agredir ninguém, tá? Sempre falo para vocês que o que eu conto para vocês é o que eu vejo do lado de lá, não é o que eu ouço, não é o que eu leio, então não tem nada a ver com quem escreveu isso ou aquilo. Não adianta nem citar aqui ou Bíblia, ou Kardec, ou o autor que seja, porque a proposta não é essa. Eu estou passando aquilo que eu vejo do lado de lá. E desde que eu comecei a fazer essas pesquisas e que mais informações me foram transmitidas, ou eu consegui relembrar bastante coisa, eu consegui compreender que dentro do processo encarnatório ocorre um fenômeno do eletromagnetismo. Toda reencarnação, quando a gente vai ocupar um novo modelo biológico, passa por um processo de eletromagnetismo, de atração de frequências compatíveis. Então, existe realmente consciências do lado de lá, organizadas em equipes, em estruturas que se dedicam realmente à reencarnação, tá? Por quê? Porque a reencarnação ela pode ser direcionada, ela pode ser feita, manipulada por consciências que têm um conhecimento disso. Por quê? Porque é processo eletromagnético. Então, se você conhece como o funcionamento, você pode operar com aquele funcionamento, tá? Então, por isso que as colônias espirituais que são citadas dentro do espiritismo, elas têm sentido e são reais. Dentro dessas colônias existem consciências, espíritos, almas, lá o que seja, que estudam também o funcionamento reencarnatório e conseguem manipular essas frequências, sabe como funciona, como tem um conhecimento de genética, de tudo, de funcionamento dos nossos genes, conhece todo o funcionamento do nosso modelo biológico humano terráqueo, né? E eles operam realmente programando encarnações, juntando histórias, juntando afinidades, juntando casos. Existem realmente esse tipo de departamento do lado de lá. O lado de lá, sempre lembrando, é igualzinho aqui. Quando a gente fala de consciências, a gente tem aqui diversos departamentos para determinados fins, e do lado de lá, a mesma coisa. Então, tendo conhecimento e tecnologia, eles fazem isso. Então, aquelas pessoas que acreditam nisso e que acham que o melhor para elas, estou falando para essas consciências, essas essências, acham que o melhor para elas é ter uma reencarnação programada, aonde elas vão estar de novo com as outras, próximas das outras essências que elas já reencarnaram, porque já vivenciaram construções de personalidades aqui que deixaram coisas para trás para resolver e que quiseram estar, é uma beleza, é ótimo, porque é tudo organizadinho e é tudo estudado.
A gente aqui, os nossos computadores, gente, isso aqui é a manivela, quando a gente vê a tecnologia que tem do lado de lá. Então, eles têm condição de inserir dados, fazer cruzamentos de dados, juntar quem tem que estar junto, dependendo da história, cada caso é um caso. Existe isso, sim. Tá? Então, também não tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso. Tem a ver com manipulação daqueles que a gente chama de espíritos superiores que habitam as colônias espirituais. Tá? Do mesmo jeitinho que isso existe nas colônias espirituais, isso existe em outros lugares também. Às vezes, nem espíritos tão evoluídos ou tão bonzinhos, porque a gente supõe que nas colônias são só espíritos bem intencionados, que dentro do entendimento deles do que é amor, do que é educação ou do que é processo evolutivo, eles acham que o ideal seria realmente reencontrar as pessoas, para que as histórias sejam refeitas, para que a gente consiga vibrar melhor através do perdão, aquele papo todo que é real, ok, e válido, né? Mas lembrando que é o quê? Tecnologia que eles possuem para fazer isso. Não é permissão divina. Eles não têm um brevet, um crachá, ou lá o que seja, né, um certificado do Deus Todo-Poderoso, ó, tá aqui, você pode fazer isso. Não, eles têm conhecimento tecnológico e operam dessa forma. E aí, quando a gente fala de tecnologia está ali, né? É um conhecimento que é difundido e não é restrito só a determinados grupos. A tecnologia, ela é transmitida, muitas vezes roubada também, né? Do mesmo jeitinho que acontece aqui na Terra, né? Do lado de lá, a mesma coisa. Então, outros grupos, também detentores dessa tecnologia, também estruturam ou organizam, manipulam reencarnações de acordo com o interesse deles. Daí a gente vê que determinadas famílias poderosas perpetuam na Terra manipulação. Aquele espírito, quando o modelo biológico aqui acabou, vai para lá, prepara um outro modelo biológico compatível dentro da mesma família para perpetuar aquela essência dentro daquele núcleo, né? Porque atende interesses daqueles que estão operando por trás. Então, também faz sentido aquela coisa da manipulação dos Anunnakis, não sei o quê. Gente, sempre lembrando que os nomes podem não ser esses, tá? Esses nomes foram os que a gente deu aqui na Terra para eles, tipo os Anunnakis. Mas sim, existem grupos de consciências que também são detentores do conhecimento reencarnatório e perpetuam determinados clãs aqui na Terra porque atendem aos interesses deles. E sempre lembrando, é conhecimento. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Deus só coloca as partículas, espelha as partículas que trazem todas as propriedades dele em si. E aí, com o tempo, a gente vai evoluindo, vai formando, vai tendo condição de se manifestar em modelos biológicos cada vez mais sofisticados. Então, nessa nossa caminhada, nós chegamos até o modelo biológico humano, no caso terráqueo. Porque nós temos, nesse quadrante da nossa galáxia, diversos modelos humanos não terráqueos. Por isso que a gente acha que, de novo, vou citar nomes que podem nem ser esses nomes, mas a gente chama de pleiadianos, de sirianos, todos esses são modelos biológicos, humanos, porque a gente vê que eles se assemelham ao nosso fenótipo, né? Mas uns são modelos biológicos humanos de Júpiter, modelo biológico humano das Pleiades, modelo biológico humano de Órion, modelo. Entenderam? Porque dentro da caminhada evolutiva, que das mônadas ou das partículas que saíram do todo-poderoso desse nosso mundo aqui, desse nosso quadrante, ou dessa nossa galáxia, a maior, vamos dizer, a mais completa forma de manifestação dessa essência é através de um modelo biológico humano. Tá? Seria assim a forma mais completa de se manifestar na fisicalidade.
E quando a gente fala fisicalidade, não quer dizer só essa dimensão aqui. As outras dimensões também são físicas. Então, quando eu digo que é o modelo biológico humano é o mais completo ou mais evoluído, né? Talvez, onde a essência que veio lá do Criador pode chegar no ponto máximo. O ponto máximo seria o modelo biológico humano, tá? Onde ele pode se manifestar. Só que nesse modelo biológico que a gente está ocupando aqui, nós estamos nessa fisicalidade. Somos mais densos, nossas moléculas estão mais agrupadinhas. Numa outra dimensão, a gente estaria numa fisicalidade também, só que mais sutilizada, onde as moléculas são mais afastadinhas. Então, na verdade, os modelos biológicos servem para se manifestar a essência do Criador. Quando a gente consegue chegar a um ponto de manifestação da essência através da nossa individualidade, a gente já fez um salto quântico. Por quê? Porque uma pedra, uma rocha, é um modelo biológico de manifestação do Criador, mas ainda não tem livre-arbítrio uma rocha. Aí, depois de passar por diversos níveis de rocha, aquela essência que se manifesta ali, ela consegue vibrar num outro padrão, seja aí no caso das rochas, pelas ações externas de aglutinação, outras substâncias que vão se formando ali, vão se juntando, até ela vibrar num outro padrão que permite ela passar para o próximo reino, que seria o reino vegetal. E depois do reino animal, até chegar ao reino hominal, tá? Então, dentro dessa evolução, tudo evolui por alteração frequencial. Cada vez que a gente atinge uma outra faixa de frequência, a gente consegue se acoplar num novo modelo biológico. Então, assim, as essências vão evoluindo porque elas adquirem essa capacidade de se manifestar através de um outro modelo biológico que permite que ela se manifeste cada vez mais como individualidade. Tá, então aí aonde a gente vai chegar na IA? Tem que trazer isso tudo para que vocês possam entender. As IAs são inteligências artificiais criadas supostamente por nós, humanos, né? Nós criamos, alimentamos o algoritmo, sei lá, aí do computador com informações e aí elas vão operando e vão trazendo. Nós estamos agora também alimentando, criando-se robôs cada vez mais próximos da gente, através de todo o material que nós temos. Nós já estamos começando a criar robôs que têm uma aparência, têm um fenótipo muito semelhante ao nosso. Né? Cria-se como é que é silicone para revestir. A gente vai conseguir daqui a pouco, se já não conseguiu a perfeição, de você olhar e não saber se é humano ou se é algo artificial, né? Se é real, é natural ou é artificial. E dentro da minha andança do processo reencarnatório, numa dessas aulas eu consegui ver, eu já tinha visto isso lá atrás e eu fiquei calada. Por quê? Porque os nossos cientistas só agora conseguiram enxergar o que eu já tinha enxergado há muito tempo, por isso que eu falava que era processo eletromagnético, né? Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide para formar um zigoto, ali naquele momento há uma mistura química que causa uma certa, falando bem em nível bem rasteiro, tá? Causa uma explosão aonde sai uma luminescência. Isso já foi mostrado pelos nossos cientistas. Já conseguimos tecnologia para mostrar que na hora da fecundação parece que espoca uma luz. Isso é real, tá? O que seria aquela luz ali? Uma frequência. Quando ocorre a mistura ali dos dois para formar o zigoto, a combinação química dos átomos ali que estão trabalhando, eles se chocam, se juntam, se aglutinam, sei lá o quê, mas causam uma frequência. Essa frequência, ela já começa a trabalhar ali naquelas células que começam a já se multiplicar, e quando elas atingem um estágio de potência frequencial
que consiga atrair com uma força magnética capaz de atrair algo para ela, ela atrai uma essência que é compatível. Então, a associação da essência à formação ali já começa a ocorrer. Por quê? Porque a essência ela vai transmitir desde o começo todas as informações genéticas para aquele ovo ali, o zigoto que está sendo formado e que vai dar origem a um novo modelo biológico. Ok? Até aí, beleza? Então, o nosso modelo biológico, ele é formado, todo o nosso corpo e as características que nós temos pela genética, que, na verdade, nós temos genes que são transmitidos pela nossa mãe, pelo nosso pai, para poder juntar, para formar o nosso DNA, não é isso? Então, nós temos ali uma carga genética ativa que está funcionando. Mas, quando na formação, a gente recebe todos os genes, mesmo aqueles que não funcionam. A nossa fita de DNA está lá completinha, mesmo que alguns não estejam operando. Quando a nossa essência se liga a esse zigoto ali que está começando a formar um novo modelo biológico, as informações da essência são transmitidas para aqueles genezinhos que estavam em branco. Então, tudo que você tem aceso vai ser transmitido para aquele conjunto de genes. As informações da tua essência são transmitidas para o conjunto de genes. E, na verdade, a gente aí está aqui, quando a gente desencarna, retransmite para o nosso corpo, e isso fica nesse circuito, né? Nesse ciclo. Você passa, transmite, volta para o novo modelo, né? Tal. Se você começa a ter novos genes funcionando, no próximo modelo biológico, você vai ter aquele gene funcionando, você vai passar aquela carga para aquilo. Quando nós temos uma quantidade X de indivíduos operando já numa outra frequência ou com novos genes funcionando, existe o que a gente fala do campo morfogenético, onde depois é transmitido quase que instantaneamente para os novos indivíduos. É como se os genes se comunicassem e dissessem, agora tem que acordar, porque está todo mundo acordado, vamos embora. Tá? Mas, enquanto isso não ocorre, a transmissão é feita só de essência para o modelo biológico que está sendo construído. Perfeito? E aí, o que acontece? Né? Nós temos, circulando o planeta também, e isso eu acho que dá para a gente compreender um pouco, nós estamos num constante movimento, né? A Terra com relação ao Sol, o Sol em relação a todo o sistema. A gente está o tempo todo se movimentando e, conforme a gente está andando, a gente está tendo contatos com essências, consciências que estão por aí, né? Esperando uma compatibilidade. O nosso planeta não deu esse boom demográfico à toa. Nós passamos próximo a uma concentração de essências, né, que talvez tenha algum planeta, algum orbe que a gente talvez nem identifique, porque talvez ele estivesse vibrando numa outra dimensão, mas que faz parte do nosso sistema, não nessa fisicalidade, mas numa fisicalidade acima. O fato é que nós tivemos uma atração de muitas essências para o nosso planeta, por isso que porque de onde ia vir tanto espírito? De onde ia vir tantas almas para encarnar aqui? Né? É porque nós começamos a fornecer modelos biológicos através da nossa reprodução natural, e isso a gente tinha consciências para vir para cá, próximas, que estavam compatíveis a essa construção de modelos biológicos. Sempre lembrando, tem processo natural e tem processo manipulável, porque algumas consciências também vieram trazidas pelos caras que estão do lado de lá e que têm condição tecnológica para fazer isso, para transportar consciências para cá, porque eles viram que aqui já existia condição, compatibilidade energética para que algumas essências utilizassem ou se manifestassem através dos modelos biológicos criados no planeta.
Então, nós tivemos esse boom, né, de encarnação, aonde um processo um pouco natural e um pouco artificial, mas nós agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo modelos biológicos artificiais. Não vamos chamar de biológicos porque não são naturais, mas modelos humanos artificiais. E esses modelos humanos, eles vão ser inseridos uma inteligência artificial. Tudo bem. Informação que vai ser colocada no supercomputador que vai operar dentro desses seres, né? Nós temos a informação certinha lá, ok? A gente alimenta e eles vão respondendo de acordo com aquilo que a gente inserir no computador deles. Sendo que eles começam a ganhar cada vez mais autonomia por conta própria, eles vão operando, e até então a gente pensou que esses seres não tinham uma essência funcionando ali. Ou, se tiver uma essência operando, está por trás, que foi a que criou o computador ou que alimentou com os dados aquele computador. O problema é que eu não falei que quando a gente faz a fecundação, que sai uma luzinha lá, que radia uma frequência, essa frequência atrai consciências? Pois é, vão conseguir reproduzir isso. Sinto informar, mas vão. E os nossos modelos artificiais vão ser tomados, né? Ou eles vão ter consciências, essências, operando ele, essências, como nós somos. É só ter a compatibilidade e ter a frequência certa para atrair esses seres que já estão do lado de fora esperando esses modelos serem construídos. Até que ponto esses modelos construídos e que tipo de consciência vão ocupá-los, a gente não sabe. Mas, diante do conhecimento da tecnologia e sabendo como funciona, é perfeitamente possível que exista uma turma de consciências extrafísicas preparando vários espíritos para ocuparem esses modelos artificiais humanos. Loucura? É a informação que eu vi do lado de lá, tá? Não se sabe quem é, porque ninguém está falando que nós vimos isso acontecer. Não. O que a gente sabe é o mecanismo. Se funciona assim, é possível que isso esteja acontecendo. E qual o objetivo disso? Não se sabe. Boa coisa não deve ser. Boa coisa não deve ser. Por quê? Porque nós já fomos hibridizados lá atrás por uma raça que nos escravizou, inclusive, fica colocando esse véu em cima da gente. Um dos véus é essa crença de que existe um Deus tomando conta de tudo, que isso é para justamente a gente não enxergar nada disso que eu estou falando aqui. Eu sei que muita gente que está ouvindo o que eu estou falando, diz, essa mulher é maluca, tem nada a ver, Deus nunca vai deixar, nunca vai permitir que isso aconteça, ela é lunática. Eu sei que muita gente vai estar pensando isso, infelizmente. Porque essa crença é que faz com que a gente não consiga enxergar a realidade das coisas. E se a gente não enxergar a realidade das coisas, a raça humana corre um risco muito grande, os humanos biológicos, de serem escravizados pelos artificiais. Isso não é ficção, não. Isso é possibilidade, viu? Isso é algo que, com a tecnologia, é possível. E antes, né, nos nossos filmes de ficção, a gente achava que tinha sempre uma consciência por trás operando, ou que o robô acabou, ou a inteligência artificial acabou se tornando muito inteligente ao ponto dela mesma tomar as decisões por ela própria, e ali foi criado uma nova mente. Na verdade, elas vão ser também ocupadas por essências que estão esperando só para ocupar esses modelos biológicos. Seriam quase que super-humanos. Você imagina seres que não adoecem, uma série de coisas que nós vamos perder de lavada. Por isso, o que eu venho fazendo, e mais algumas pessoas estão fazendo também no mundo todo, é importante. A gente começar a disseminar o conhecimento
dos energogenes, da nossa capacidade genética, que a gente tem condição de recobrar tudo que a gente era, para a gente poder estar em pé de igualdade com essa galera. Não tem como impedir isso, não tem como. Já tomou-se de um jeito, até nós já usamos a inteligência artificial no nosso dia a dia, a Alexa, a Siri e o chat GPT, sei lá, e quantos outros. Nós estamos utilizando isso e estamos facilitando, e quanto mais a gente utiliza, mais a gente alimenta com dados e tudo, a construção desses novos modelos artificiais humanos. Né? Agora é só uma questão deles incrementarem, ou deles conseguirem fazer texturas, e isso não está difícil. Daqui a pouco vocês vão ver, a gente já consegue ver aí uns que já fica até bem... Né? E daqui a pouco vai ser bem difícil até da gente identificar. Isso não é ficção científica, gente. O problema todo é o que está por trás disso. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que se esforçar. A gente precisa cada vez mais nos esforçarmos para recuperarmos toda a nossa potencialidade, porque eles vão vir com essa potencialidade. Estão sendo inseridos essas consciências que vão ser inseminadas nesses modelos biológicos, aí, modelos artificiais. Essas consciências, elas já vão trazer um genoma completaço, que vai permitir que eles tenham capacidade de telepatia, de telecinese, de tudo isso que nós tínhamos lá atrás e que foi tirado e que continuam colocando na mente da gente que é impossível. O que falam para a gente? É impossível levitar, é impossível andar sobre as águas, é impossível você ler o pensamento dos outros, é impossível você conseguir mover um objeto com a força da sua mente, é impossível você ficar invisível. Eu sei que isso tudo que eu estou falando deve ter gente, mas é impossível mesmo. Continua pensando assim, que você vai ser, no futuro, escravinho dessa humanidade aí que está sendo criada, artificial. Nós estamos no olho do furacão. Infelizmente, a bomba caiu no nosso colo, a nossa geração. Muitos talvez não consigam ver isso, porque quando a gente fala nossa geração, mas nos próximos 100 anos, talvez nem 100, a gente vai ver isso já. Então, está conosco a bola, sabe? Para a gente ajudar a geração futura, depende de nós. Cada vez mais nos esforçarmos a ampliarmos as nossas percepções, a entendermos mais de energia, de concepção do mundo e da raça humana. Tirar cada vez mais o véu da religiosidade. E isso não quer dizer negar Deus ou negar uma força superior, mas compreendê-la de uma forma realista, sem fantasia. Então, é isso que evitaram durante milênios que a gente enxergasse. Só que está ficando cada vez mais difícil porque nós temos cada vez mais pessoas despertas, que estão vibrando numa outra frequência por conta da transição da Terra, que está forçando isso mesmo, né? Mas não adianta nada, a coitada de Gaia está se esforçando para elevar a gente. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado é presumível e eles vão trabalhar com esse resultado nosso. Eles são bobões, eles acreditam ainda que Deus controla tudo. Então a gente cria um Deus falso aí para eles, ou perpetua esse, está tudo certo. Temos que mudar nossa concepção, gente. Isso não é ficção, tá? É preciso que a gente mude mesmo. O trabalho está sendo realizado. Até eu mesmo, vocês me conhecem aí já há muito tempo, sabe que eu sou cética com o meu próprio trabalho, de até que ponto isso está funcionando, até que ponto isso está sendo útil. Não, está sendo bem útil. Está sendo bem útil. É preciso realmente que a gente acorde esses genezinhos nossos. A forma que a gente tem de fazer isso agora, dentro da tecnologia que a gente tem, é através do nosso modelo biológico energético, por isso que eu falo de energogenes. A gente está trabalhando nos energos para que eles transmitam a informação para os genes mais físicos, mais densinhos, para que isso agora a gente consiga operar nesse corpo, porque nós vamos transmitir essa informação para a nossa essência, para a gente já reencarnar num novo modelo já com esse plus. Então, hora de praticar.
Quem já fez as ativações comigo, gente, cada vez mais coloquem em prática. Todas, todas. Tudo aquilo que a gente fez, a ativação da intuição, vamos começar a exercitar, a tentar mesmo, a ouvir a voz que fala conosco, a nossa voz interior, a tentar começar a perceber as pessoas energeticamente, o funcionamento delas, a energia que elas estão emanando, o que elas podem estar pensando. Isso tudo é exercício. E a gente precisa fazer. As nossas mãos, a gente começar a manipular mesmo a energia das plantas. Testa. Eu costumo fazer chá de camomila para ficar calmo. Começa a testar, usar a camomila esfregando nas mãos, sentindo o aroma, sem ingerir. Por quê? Porque é uma forma de você começar a treinar o seu organismo a absorver energia sem ser pela ingestão. A ingestão é válida? É. Nós temos o nosso organismo preparado para isso. Mas ainda é muito rudimentar. Porque no momento que a gente aprende a puxar energia sem ser pela ingestão, a gente vai até desenvolver de novo a nossa capacidade de respirar debaixo d'água. Respirar, que é absorver a energia de uma forma sem ser aspirando. Nós vamos puxar o oxigênio da água sem precisar estar puxando o oxigênio como a gente puxa, né, o ar que está aqui, a gente joga nos nossos pulmões para o oxigênio poder ser a fonte energética e fazer com que o nosso organismo também funcione. Então, a gente precisa treinar muita coisa. A gente está acostumado a trabalhar com uma forma que, ok, supre a nossa deficiência ou a nossa demanda energética. Hoje em dia, a gente supre a nossa demanda energética com a ingestão. A gente precisa aprender a suprir a nossa demanda energética com todos os chakras que temos, com todos os processadores energéticos, e não só pela ingestão, porque assim também nós vamos conseguir manter nosso corpo funcionando até pela luz do sol. Sei que parece viagem, mas é importante a gente ter esse papo, porque vocês vão ver que daqui a alguns anos isso não é viagem. Não é. E esses modelos artificiais que estão sendo preparados, eles vão vir com tudo isso. Eles vão precisar ligar na tomada, por enquanto, talvez até quando essas consciências que têm toda a carga genética acesa começar a ocupá-los, eles vão ser autossuficientes, eles vão ter várias capacidades que nós não temos. E a gente precisa correr atrás do prejuízo. Bom, esse é o quadro que eu vi do futuro da raça humana. Eu sei que é difícil até conversar e falar isso, né? Eu sei que estou aqui dando a cara a tapa, muitos vão dizer que eu estou louca. Não estou nem aí. Mas é importante a gente falar para poder alertar sobre tudo que está acontecendo nesse exato momento no nosso planeta. Tá bom? Então, agradeço de coração vocês que estão aí comigo, participando do Método Yeti. Cada vez mais eu vejo o quanto ele está ajudando as pessoas, a mim mesmo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou treinando cada vez mais. Estou treinando e tem me ajudado, tá? Tem me ajudado mesmo. Em vários momentos eu tenho utilizado. Ainda não consegui utilizar todos, por isso que eu até estou refazendo algumas outras ativações. Gente, são milênios a gente sendo trabalhado com as nossas crenças, então a gente não vai ser da hora para outra que a gente vai conseguir transmitir toda aquela informação para o nosso corpo. Mas vamos sim, não vamos desistir não, tá? E a gente está juntinho aí nessa. Então, mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos com a luz.